Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estar aqui mais uma vez, estudando junto com você o panorama bíblico. Bom, é uma satisfação imensa, em nome de Jesus. Já estudamos os livros do Pentateuco, já estudamos os livros históricos e já estudamos também os livros poéticos. Agora estamos estudando os livros proféticos. E é muito importante entender que os livros proféticos há uma subdivisão em profetas maiores e menores. Isso se dá de acordo à quantidade ou tempo do seu ministério, de cada um deles, mas também há uma particularidade no tempo em que os livros proféticos foram escritos. Por exemplo, há profetas pré-exílicos que advertiram a respeito do julgamento de Israel e Judá, como Obadias, que escreveu para Edom, Amós, Oséias, Joel, escreveu para o reino do norte, Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Jeremias escreveram para Judá, e Jonas, levado para profetizar arrependimento ao povo em Nínive. Isso antes do exílio da Babilônia. Também houve os profetas que profetizaram durante o exílio. E os profetas exilados escreveram para encorajar o povo de Deus a esperar pela restauração deles. Foram eles, Ezequiel e Daniel, escreveram da Babilônia para fortalecer a fé dos judeus. E os profetas depois do exílio, os profetas pós-exílicos, escreveram para confirmar a aliança de Deus com o seu povo. Foi Ageu, Zacarias, Malaquias, escreveram para que o povo de Judá, que havia retornado do cativeiro, pudesse firmar ou confirmar uma aliança com o nosso Deus Todo-Poderoso e Senhor absoluto. Porém, hoje nós iremos estudar com bastante alegria o livro de Daniel. É necessário lembrar que Daniel, ele escreveu durante o exílio, ele escreveu da Babilônia. E informações básicas do livro, a data é de 540 a 530 a.C. O autor leva o seu próprio nome, o livro, Daniel. O local em que ele escreveu foi a Babilônia. O alvo, israelitas exilados e reis babilônicos. Então, o alvo de Daniel não era só o povo de Deus, era também alcançar os reis da Babilônia. E quando você lê o livro, você vê que ele alcançou com bom testemunho e fidelidade aos princípios do nosso bondoso Deus e Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo-chave é Daniel 1:8 e a palavra-chave é firmeza. Eu gostaria de ler para o nosso elevo espiritual Daniel 1:8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Esse é o texto básico. Ele demonstra uma firmeza em meio à situação da vida da qual ele estava vivendo, distante do seu lar, distante da sua tradição. Porém, ele decidiu não se contaminar. E ele fez esse pedido. Meus amados, quantas pessoas nos nossos dias têm decidido, pelo pecado e pela contaminação? É necessário, em nome de Jesus, que possamos decidir
não se contaminar com as coisas desse mundo. Mas algumas informações básicas a respeito do livro. De acordo com a tradição hebraica, o título deriva do nome do profeta que recebe as revelações de Deus ao longo do livro. Daniel cobre um tempo de 70 anos no cativeiro babilônico e o capítulo 9, do 1 ao 9 dos 12 capítulos, de forma bem extraordinária, o livro vai tratar de revelações recebidas por meio de sonhos, visões. Daniel foi porta-voz de Deus para o mundo gentílico e judaico, declarando-lhe o plano que Deus tinha para aquele momento e também para o momento futuro. Quando nós paramos para analisar o conteúdo, vemos uma série de histórias sobre como Deus traz honra a si próprio por meio de Daniel e seus 3 amigos na Babilônia, seguida de 4 visões apocalípticas e que trata de reinos futuros e do reino final de Deus, ou seja, da grande volta de Deus. Não há possibilidade de estudar Apocalipse, por exemplo, sem estudar o livro de Daniel. A ênfase desse livro está na soberania de Deus sobre todas as nações, seu governo, o seu cuidado pelos judeus no exílio, como as promessas de restauração final, o presente triunfo e a vitória final de Deus sobre a maldade humana. Porém, o propósito desse livro, esse livro tem como o propósito muito especial contar a história de Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia conquistado Judá e deportado muitos dos seus habitantes para a Babilônia, inclusive Daniel. Daniel se viu no palácio real de Nabucodonosor e de vários outros líderes após Nabucodonosor. O livro de Daniel registra as ações e profecias e visões do profeta Daniel. Então, o propósito é revelar a firmeza desse jovem, Daniel, e dos seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, em uma nação pagã, testemunhar os princípios e a verdade de Deus. Daniel, em uma sentença, o profeta afirma pelo testemunho pessoal e pela pregação de suas profecias a soberania de Deus sobre o mundo e a história. Só nessa breve introdução para termos uma ideia geral do livro. Agora eu quero entrar no esboço do livro e irei fazer, segundo está esse slide aí, para você colaborar com o seu estudo, capítulo por capítulo. Então, o capítulo 1 vai falar da dedicação de Daniel, o capítulo 2 da sabedoria de Daniel, o capítulo 3, a fé dos amigos de Daniel, e o capítulo 4, a visão de Nabucodonosor, capítulo 5, a festa de Belsazar, e capítulo 6, Daniel na cova dos leões. Ou seja, o livro de Daniel dá para ser dividido em 2 partes. A parte histórica, que vai do capítulo 1 ao capítulo 6, e a parte da profecia, que vai do 7 ao 12. O capítulo 7, visão dos 4 animais e dos anciãos. Capítulo 8, visão do carneiro, do bode e do chifre pequeno. Capítulo 9, a profecia das 70 semanas. Capítulo 10, visão pessoal de Daniel. Capítulo 11, a visão das nações. Capítulo 12, a visão de Israel. Eu quero também destacar alguns personagens desse livro. Daniel, também chamado de Belsazar, israelita cativo, que se tornou conselheiro real. Você vê isso do capítulo 1 ao capítulo 12 e 13. Nabucodonosor, grande rei da Babilônia,
ficou temporariamente insano por não reconhecer a posição soberana de Deus. Sadraque, também chamado de Ananias, exilado judeu, colocado como responsável pela província da Babilônia e foi salvo por Deus da fornalha em chama. Mesaque, também chamado de Misael, exilado judeu, colocado como responsável pela província da Babilônia, foi salvo por Deus da fornalha em chamas. Ainda quero chamar a sua atenção sobre um outro personagem, Abednego, também chamado de Azarias, exilado judeu, colocado como responsável pela província da Babilônia, foi salvo por Deus da fornalha em chamas. Belsazar, sucessor de Nabucodonosor como rei da Babilônia, também usou Daniel como intérprete a respeito de uma profecia onde Deus escrevia: pesado foste na balança e assado em falta. Dário, sucessor persa de Belsazar como governante da Babilônia, seu conselheiro os pressionavam para que jogasse Daniel na cova dos leões. Isso aí você pode ver em Daniel 5:31 e 6 ao 6:28. Então esses são os destaques a respeito dos personagens principais deste livro. Quem foi Daniel? Daniel foi um jovem muito promissor, nasceu em uma família nobre. Ainda muito jovem, foi levado para a Babilônia e selecionado para a Academia Real de Nabucodonosor. Daniel foi um homem de oração e integridade, ocupou os altos escalão do governo e 3 reis importantes passaram e ele continuou em uma posição de nobreza. Ele passou pelo reino de Nabucodonosor, de Belsazar e de Dário. Mas o poder não afetou a sua integridade e fidelidade ao Senhor. Seu ministério durou cerca de 60 ou 70 anos. A ele Deus revelou muitas coisas futuras e deu habilidade de interpretar sonhos. Mas ele não foi só um jovem promissor, ele foi um amigo especial. Há um ditado popular que diz assim: dize-me com quem andas e eu direi quem tu és. Se aplica perfeitamente a Daniel e aos seus 3 amigos. No capítulo 1, Daniel conta com a companhia de Ananias, Misael e Azarias para resistir à tentação de comer alimentos oferecidos aos deuses babilônicos. Além disso, conforme o capítulo 3, os 3 amigos que recebem o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego são forçados a adorar a imagem de ouro de Nabucodonosor, mas resiste, comprovando a integridade deles. Eu quero, nesse slide, chamar a sua atenção sobre algumas doutrinas que aparecem. E eu acho, a primeira que eu quero citar, acho de suma importância, sobre disciplinas espirituais tão negligenciada nos nossos dias. Em Daniel, a tentação foi vencida com a disciplina e a santidade. Daniel 1:8. O perigo foi superado com a oração. Daniel 2:14, capítulo 2, verso 17 ao 18 e capítulo 6, verso 10. Foi superada com fé. Daniel 3:17. E o pecado foi denunciado com temor e sabedoria. Daniel 4, do 19 ao 27. Meus amados, muitas vezes nós negligenciamos as disciplinas espirituais. Há uma vida de santidade, há uma vida de oração, de fé. Há uma vida de quem denuncia o pecado com a sabedoria. E Deus deseja levantar homens e mulheres que têm essa postura e essa firmeza.
Uma outra doutrina que eu quero compartilhar com vocês é sobre a soberania divina. Em níveis pessoais, o Senhor protege do perigo e consola o seu povo. Daniel 1:17, Daniel 2:23, Daniel 3:25, apesar dele estar vivendo, eles, o povo de Israel, de Judá, em um momento de tristeza e dor. Assim como garante que os pecados individuais sejam punidos. Daniel 4, do 28 ao 33. Em níveis mundiais, o Senhor tolera até certo ponto os pecados das nações, levantando-se e derrubando-as, bem como preparando a chegada do Messias. Daniel 2, verso 37 a 45, Daniel 7, Daniel 9, verso 20 ao 27 e Daniel 11, verso 12. Na verdade, Deus está agindo em todo momento, mesmo em um momento de tristeza, mesmo num momento onde o povo está sendo exilado, Deus está trabalhando. É Deus que derruba nações, como derrubou a nação babilônica. E é o próprio Deus que marca a chegada do Messias. Em nossos dias é necessário entender que é Deus que governa a nossa história, de forma individual, cada momento difícil dos quais nós vivemos, e Deus requer de nós firmeza. Mas é necessário, em termos mundiais também, entender que é Deus que controla tudo e todos. E o vírus tem acontecido por propósito de Deus. E em meio à pandemia, a Igreja do Senhor Jesus Cristo deve continuar firmada na rocha, fazendo seus exercícios espirituais, vivendo em santidade, em oração, em fé, denunciando o pecado e não comendo da iguaria do mundo, em nome de Jesus. Podemos ver no livro de Daniel também um caráter de Deus em Daniel. Ou seja, podemos ver os atributos de Deus. Deus é misericordioso. Daniel 9, verso 9, e de fato é. Deus é poderoso. Daniel 3, verso 17. Daniel 4, verso 35. Deus é providente. Daniel 4, verso 29 ao 31. E também o verso 37. Deus é justo. Daniel 9, verso 7 e verso 16. Deus é verdadeiro. Daniel 4, verso 37. Deus é sábio. Daniel 2, no verso 20 ao 22. E Deus se ira. Daniel 9, verso 16. Alguns desses atributos, ou dessas características do caráter de Deus, como você vê nesse slide, é muito comum para nós. Deus é misericordioso, é poderoso, é providente, é justo, é verdadeiro, é sábio. Mas o último citado algumas vezes, nós não falamos, apesar de sabermos que Deus se ira. E talvez muitas das coisas que têm acontecido é uma demonstração da ira de Deus para que o seu povo se arrependa. Esse slide vai falar sobre Daniel e o Novo Testamento. Cristo em Daniel. Há pelo menos 3 indicações da figura de Cristo nas profecias contidas no livro de Daniel. A primeira está em Daniel, capítulo 2, verso 34 ao 35, e o capítulo 2, versos 44 ao 45. A pedra que foi cortada sem auxílio de mãos e fere a estátua, estabelecendo o reino de Deus, refere-se à segunda vinda de Cristo, a vinda gloriosa de Cristo. Daniel 7, versos 13 ao 14, o Filho do Homem, que estabelece o domínio eterno, é Cristo, em sua volta gloriosa. Então, esse termo usado por Daniel é diferente do termo usado por Ezequiel referente ao Filho do Homem.
Esse filho do homem citado por Daniel é uma referência direta ao Cristo, ressurreto, glorioso, em sua volta triunfante. Daniel 9, do verso 25 ao 26, o Messias ungido vem, é removido e logo em seguida a destruição da cidade, referindo-se à primeira vinda de Cristo e à destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. É necessário lembrar também que o livro de Daniel é um livro de revelações dos fins dos tempos. Apocalipse confirma o que a profecia do livro de Daniel nos havia antecipado sobre a vinda de Cristo, que removerá o mal do mundo e libertará o seu povo da opressão, da mesma maneira em que a mensagem confortou os israelitas fiéis na época do livro de Daniel, também ela nos conforta, nós que vivemos de um mundo imperfeito e às vezes amedrontador, a confiarmos no Deus que vai nos libertar e nos dar vitória. Ou seja, quem está em Cristo já está liberto através do Senhor e Salvador Jesus. Quando eu leio esse livro, como qualquer outro livro da Bíblia, eu tenho de correr para aplicar esse livro à minha vida. Quando eu olho para a vida de Daniel, eu vejo firmeza e integridade, mesmo ocupando uma posição de honra. Precisamos estar firmes e íntegros. Quando eu olho para a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, devemos sempre defender o que sabemos ser certo. Deus é maior do que qualquer punição que possa vir sobre nós. Que Deus escolha nos poupar ou não, Ele é sempre digno de nossa confiança. Deus sabe o que é melhor. Ele honra aqueles que confiam e obedecem a Ele. Precisamos confiar e continuar obedecendo a esse Deus, entendendo que Deus é soberano e Ele tem um plano. E o seu plano inclui os detalhes da vida. Deus conhece e está no controle do meu e do seu futuro. Tudo o que Deus previu, Ele tem se tornado realidade e exatamente é como Ele falou. Portanto, devemos acreditar e confiar que as coisas que Deus tem revelado sobre o futuro um dia ocorrerão exatamente como Ele declarou. Portanto, continue crendo e obedecendo, lendo a palavra de Deus e crendo em tudo o que está escrito lá. Eu quero concluir dizendo que o livro de Daniel foi escrito para um período do qual ele viveu, mas também a sua profecia tem um alcance muito maior. O grande reinado eterno de Deus, inaugurado pelo seu Filho Jesus. Que possamos compreender isso e entender que o nosso Deus é o Deus do presente, do passado e do futuro. E continuará eternamente sendo o grande Deus. Te aconselho a leitura desse livro de Daniel. Um livro bacana. E já uma introdução, uma leitura desse livro, aproveitando essa introdução para entender mais a respeito desse livro. Que Deus te abençoe e até a semana que vem, se assim Deus nos permitir.